Todos nós já ouvimos falar de Buda. Mas será que realmente ouvimos? Esta não é apenas uma história antiga. É o eco de algo que está tentando emergir em você. Porque Buda não foi um homem. Foi o momento em que o homem lembrou-se de si mesmo. E talvez, só talvez, este vídeo seja o sussurro que você precisava para começar a lembrar também. Seja muito bem-vindo ao Cisco de Deus. Este é um espaço para quem não se satisfaz com respostas prontas, para quem sente no fundo do peito que existe algo além do que os olhos alcançam. Se essa jornada ecoar em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também busca sentido entre os silêncios da vida. Buda, o homem que despertou. Quando ouvimos a palavra Buda, o que nos vem à mente? Uma estátua dourada? Um príncipe jovem sentado sob uma árvore suntuosa? Ou quem sabe Keanu Reeves, no filme O Pequeno Buda? Monges de cabelo raspado em suas vestes monásticas. Podemos fazer muitas associações ou nenhuma. A maioria de nós está bem longe de qualquer conexão condizente com a realidade. A palavra Buda, no entanto, significa simplesmente desperto ou acordado. Não se refere a uma figura histórica particular ou a uma filosofia ou religião. Refere-se à própria mente. Sabemos que temos uma mente, mas como ela é? É desperta? E com isso não quero dizer apenas que ela não está dormindo. Mas como se deu origem à palavra Buda ou à palavra budismo? Sua origem começa com a história de um homem chamado Siddhartha Gautama, que nasceu há cerca de 2.500 anos, o filho único do grande rei Suddhodana, de Kapilavastu, no norte da Índia. Sua mãe era a bela rainha Maya. Ele era um menino como outro qualquer, cheio de ambição e energia. Por ser o príncipe herdeiro, recebeu a melhor educação possível na época. Era o melhor dentre os cavaleiros, excelente lutador e arqueiro, bem como um gênio mental. Gautama nasceu num clã guerreiro chamado Shakya, daí a razão de ser, também chamado de Shakyamuni, sábio dos Shakyas. Ao crescer, interessou-se em descobrir a causa de todos os sofrimentos da vida. Tornou-se contemplativo, perdeu o interesse pelos esportes e pela política, e apesar do pedido do pai para que assumisse o trono, abandonou o belo palácio paterno e tornou-se um buscador da verdade. Tinha, então, 29 anos. Nos 6 anos seguintes, percorreu todo o país procurando mestres e ensinamentos, através dos quais pudesse resolver os muitos problemas da vida. Primeiro, foi aos Brahmanes e tentou, com sua filosofia, resolver os problemas humanos. Depois, estudou com um grupo de ascetas, adotando sua vida severa e contemplativa. E assim ele prosseguiu durante 6 anos, estudando todas as escolas de religião e filosofia. Inutilmente, no entanto, nenhuma daquelas escolas lhe oferecia uma resposta satisfatória. Por 6 anos, Gautama fez tudo o que alguém poderia fazer. Ele passou por todos os tipos de professor, mestre, erudito, sábio, vidente, santo, à procura de apenas uma coisa: como encontrar algo que transcendesse a morte.
Mas depois de 6 anos de um tremendo esforço, de austeridades, jejuns e posturas de yoga, nada aconteceu. E um dia, depois de banhar-se nas águas do Nairanjana, sentou-se abaixo de uma figueira e desistiu. E ali, após aqueles anos de observação e experiência, finalmente descobriu a verdade. Alcançou a iluminação e chamou a si mesmo de Buda. Tinha então 35 anos. Mesmo os budistas não foram capazes de entender o significado dessa história. Esta é a história mais importante na vida de Gautama Buda. Nada se compara a ela. Pense em Gautama Buda. Ele era seu ser original, e essa é a sua beleza e a sua grandeza. Ele não era um budista, mas simplesmente ele mesmo. Com diferentes mestres, por 6 anos ele tentou continuamente encontrar a verdade, mas nada aconteceu, exceto frustrações e fracasso. Ele estava em grande desespero, pois estivera com todos os grandes professores, e por causa da sinceridade e da honestidade de Gautama, esses mesmos professores precisaram lhe dizer: ensinamos a você tudo o que sabíamos. Se você quiser mais, terá de encontrar por si mesmo. Isso é tudo o que sabemos e entendemos perfeitamente que você não está satisfeito. Isso acontece conosco, também não estamos satisfeitos, mas não somos tão corajosos para continuar, a tentar encontrar como ele o fez. Finalmente, Gautama precisou abandonar todos os professores e todos os mestres e começar a caminhar por conta própria, empenhando-se ao máximo. Uma das coisas mais importantes que aconteceram e precisa ser lembrada por todos os buscadores, onde quer que eles estejam no mundo. Gautama entrou no rio para tomar banho, mas tinha jejuado por muito tempo e estava tão fraco, e a correnteza estava tão rápida e forte que ele quase foi levado rio abaixo. Ele deu um jeito de agarrar as raízes de uma árvore e, nesse momento, uma ideia lhe ocorreu. Fiquei muito fraco pelo jejum, porque todos os professores e todas as escrituras insistem constantemente que não se pode atingir a iluminação a menos que haja purificação pelo jejum. Eu me enfraqueci tanto, mas a iluminação não aconteceu. Não consigo sair nem desse pequeno rio Niranjana. Como então se espera que eu saia do oceano do mundo? Na mitologia indiana, o mundo é comparado ao oceano, Bhavnagar. Como atravessarei, se não consigo nem sequer atravessar o rio Niranjana? Esse foi o grande momento de discernimento. Desnecessariamente tenho torturado meu corpo. Isso não foi purificação, simplesmente me enfraqueci. Isso não me deixou espiritual, simplesmente me deixou doente. Enquanto isso, uma mulher da cidade fazia uma promessa para a árvore sob a qual Gautama estava. Sua promessa era a de que, se seu filho sarasse de uma doença, ela viria na noite de lua cheia e traria uma tigela de doces em gratidão à deidade da árvore. Era uma noite de lua cheia, por coincidência. Gautama estava sentado sob a árvore. A mulher pensou: meu Deus, a própria deidade está sentada sob a árvore esperando. Ela ficou transbordante de alegria e colocou os doces aos pés de Gautama, dizendo: nunca ouvi dizer que a própria deidade saísse da árvore e aceitasse as oferendas de nós pobres pessoas, mas você é grandioso e me ajudou imensamente. Por favor, perdoe-me por ter lhe causado tantos transtornos, mas aceite essa pequena oferenda. Pela primeira vez em anos, Gautama comeu sem nenhuma culpa. Todas as religiões criaram culpa em tudo. Se você está comendo algo gostoso, sente culpa. Se está usando algo bonito, sente culpa. Se está feliz, algo deve estar errado. Você deveria ser triste. Somente assim pode ser considerado religioso.
pois se espera que uma pessoa religiosa não ria. Pela primeira vez, Gautama estava livre das garras de toda a tradição. Ninguém realmente analisou o estado de sua mente naquele momento, e esse estado é muito significativo para toda a psicologia da iluminação espiritual. Gautama simplesmente abandonou toda a tradição, toda a ortodoxia, tudo o que lhe disseram, tudo o que lhe foi condicionado. Ele simplesmente abandonou. Ele nem mesmo perguntou à mulher: "Você pertence a qual casta?", que provavelmente era de uma casta mais humilde, pois seu nome, Sujata, significa nascida em família de casta superior, o que seria incomum para alguém que realmente nasceu assim. Ele abandonou toda a estrutura que o havia cercado. Aceitou a oferenda e comeu os doces, e após muitos dias, dormiu pela primeira vez sem nenhuma culpa com relação ao sono. As pretensas pessoas espirituais têm medo de dormir, pois mesmo dormir é um pecado que precisa ser extirpado. Quanto menos você dormir, mais espiritual você é, pensam algumas tradições. Naquela noite, Gautama dormiu como uma criança, sem nenhum conceito do que é certo ou errado, inocente, livre de condicionamentos, tradições, ortodoxias, religiões. Naquela noite, ele nem estava preocupado com a verdade, com a iluminação. Ele dormiu um sono profundo e sem sonhos, pois os sonhos vêm a você somente quando você tem desejos. Aquela noite foi absolutamente sem desejos. Ele não tinha nenhum desejo. Daí, não haver motivo de ter sonhos. Pela manhã, quando abriu, os olhos estava completamente silencioso, e logo o sol começaria a despontar no horizonte. E quando o sol começou a nascer, algo dentro dele também começou a surgir. Ele não estava preocupado, não estava buscando. Pela primeira vez, ele não estava desejando. E aconteceu. Ele estava repleto de luz. O homem Siddhartha se tornou Gautama Buda. E nessa iluminação, naquele momento de iluminação, de nirvana, ele não encontrou nenhum Deus. Toda a existência é divina, e não existe um Criador separado. Toda a existência está repleta de luz e de consciência. Daí, não haver nenhum Deus, mas há divindade. Esta é uma revolução no mundo das religiões. Buda criou uma religião sem Deus. Pela primeira vez, Deus não era o centro de uma religião. O ser humano se tornou o centro da religião. Seu ser profundo se tornou a divindade, para o qual você não precisa ir a nenhum lugar, mas simplesmente deixar de ir para fora. Você simplesmente precisa permanecer dentro de si mesmo e lentamente se acomodar em seu centro. No dia em que você estiver acomodado em seu centro, acontece a explosão. Buda é um termo sânscrito que significa o iluminado. Buda não foi uma divindade, nem qualquer espécie de Deus, nem um profeta como há em muitas outras religiões. Buda foi um homem que encontrou a verdade e viveu a verdade. Buda viveu até os 80 anos e assim, durante 45 anos, ensinou o caminho de vida que ele próprio encontrara. Foi um filósofo, psicólogo e líder espiritual prático e realista. Foi o primeiro a negar o sistema de castas, dizendo que um homem deve ser julgado por suas qualidades e não por seu nascimento. Portanto, contra o forte conformismo de sua época, foi corajoso o bastante para denunciar o rígido sistema de castas da Índia. Foi contra os complexos rituais religiosos daqueles dias. Aboliu os conceitos antropomórficos e não acreditava na ideia dualística de um eu ou alma independente, enquanto entidade separada. Explicou que todas as coisas estão relacionadas umas às outras pela lei de causa e efeito. Buda, após sua iluminação, deu seu primeiro ensinamento no Parque do Cervo, nos arredores da cidade de Benares. O teor daquele primeiro sermão foram as célebres 4 nobres verdades e a senda óctupla,
que constituem o alicerce dos ensinamentos budistas. O ensinamento de Buda não é teologia nem metafísica. Buda não especulava sobre o incognoscível, tal como um insondável começo ou fim. Não há começo nem fim na eternidade. Ele não conceituou a eternidade. A eternidade é o agora. O momento presente inclui o passado eterno e o eterno futuro. Este é o eterno presente. Buda estava interessado no presente. Existem muitos problemas urgentes e prementes exatamente aqui e agora na nossa vida. Resolver os problemas presentes é também resolver os problemas passados e futuros. Gautama Buda representa o próprio cerne da religião. Ele não é o fundador do budismo. O budismo é um subproduto, mas o início de um tipo totalmente diferente de religião no mundo. É o fundador de uma religião sem religião, e não propõe a religião, mas a religiosidade, o que vem a ser uma mudança radical na história da consciência humana. Antes de Buda havia religiões, mas nunca religiosidade pura. O homem ainda não estava maduro. Com Buda, a humanidade entra na idade madura. Nem todos os seres humanos entraram nela, é verdade, mas Buda indicou o caminho. Buda abriu a porta sem porta. Gautama Buda deu início a uma espiritualidade que não é repressiva, nem ideológica, o que é um fenômeno muito raro. A espiritualidade do tipo comum é muito repressiva. Ela precisa de repressão. Não transforma as pessoas, apenas as aleija. Não as liberta, escraviza-as. Lembre-se disso. Buda não é repressivo. E se você considera repressivos os monges budistas, é porque eles não entenderam Buda. Introduziram sua própria patologia em seus ensinamentos. Buda não é ideológico. Não fornece uma ideologia, porque todas as ideologias são da esfera, da mente. E se elas pertencem à mente, não podem nos conduzir para além da mente. Nenhuma ideologia é capaz de lançar pontes para o território além da mente. É preciso deixar de lado todas as ideologias e só então a mente também ficará de lado. Buda tampouco acredita em ideais, pois todos os ideais criam tensão e conflito no homem. Eles dividem, geram angústia. Somos uma coisa, eles querem que sejamos outra. Entre esses dois pontos ficamos divididos, dilacerados. Os ideais geram miséria, esquizofrenia. Quanto mais ideias forem, mais as pessoas serão esquizofrênicas, divididas. Só uma consciência não ideológica pode evitar a divisão. Como poderemos guardar silêncio? Como poderemos entender a paz e a quietude? A pessoa ideológica está constantemente lutando consigo mesma. A cada momento existe conflito. Ela vive em conflito, vive na confusão, pois não é capaz de decidir quem é realmente, o ideal ou a realidade. Ela não confia em si mesma, passa a ter medo de si mesma, perde a confiança. E quando alguém perde a confiança, perde toda a glória. Pode então tornar-se escravo de qualquer um. Está prontinho para cair em alguma armadilha. Por uma série de complexas razões históricas, o budismo não se enraizou na Índia, embora tivesse conquistado espiritualmente quase todo o Extremo Oriente. Destino de certa forma semelhante ao do cristianismo, que não foi aceito pelos judeus, mas espalhou-se pelo mundo. As 4 nobres verdades, um dos princípios fundamentais do budismo. Os ensinamentos de Buda surgem a partir das suas próprias observações e experiências na vida neste mundo. As 4 nobres verdades são: verdade do sofrimento, verdade da origem do sofrimento,
verdade da cessação do sofrimento, verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. A palavra sofrimento, nesse contexto, é a tradução consagrada do sânscrito dukkha, cujo significado mais aproximado seria o de insatisfação. A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. O Buda viu com perfeita clareza algo que as pessoas vislumbram ocasionalmente. Não é possível ao ser humano conquistar total satisfação neste mundo. O sofrimento é descrito de muitas formas diferentes nos sutras budistas, devendo-se observar que as classificações de sofrimento apresentadas não são qualitativamente diferentes, mas apenas formas diferentes de abordar um mesmo problema. Os sofrimentos são divididos em dois tipos: os sofrimentos internos e os externos, sendo esta a classificação mais elementar encontrada nos sutras budistas. Essa é a maneira mais básica de compreender o sofrimento. Sofrimentos internos são aqueles que geralmente consideramos parte de nós, como dor física, ansiedade, medo, ciúme, suspeita, raiva e assim por diante. Sofrimentos externos são aqueles que parecem vir de fora, incluindo vento, chuva, frio, calor, seca, animais selvagens, catástrofes naturais, guerras, crimes e assim por diante. Não é possível evitar nenhum dos dois tipos. A segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento, que está na cobiça, na raiva e na ignorância. Os seres sencientes acorrentam-se ao penoso e ilusivo mundo dos fenômenos, por causa de seu forte apego a essas fontes de ilusão, também conhecidas como os três venenos. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação do sofrimento. Cessação do sofrimento é o mesmo que nirvana, um estado que não pode ser descrito por meio de palavras. É algo que está além de cobiça, raiva, ignorância e sofrimento. Além da dualidade e das distinções entre certo e errado, você e os outros, bem e mal, vida e morte. A quarta nobre verdade é a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, aquele que nos mostra como superar as causas do sofrimento. É o caminho rumo ao nirvana. A forma mais simples de superar as causas do sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo, que analisaremos mais à frente. Portanto, resumidamente, o budismo é o caminho da iluminação, o caminho para superar a causa do sofrimento. Por isso, ele desenvolveu uma profunda compaixão pela humanidade. A ênfase de Gautama Buda na compaixão era um fenômeno novo para os místicos antigos. Gautama Buda estabelece uma histórica linha, divisória em relação ao passado. Antes dele, bastava a meditação. Ninguém dera ênfase à compaixão, paralelamente à meditação. E o motivo era que a meditação traz iluminação, faz o indivíduo desabrochar. Expressa a suprema expressão do ser. De que mais precisamos? No que diz respeito ao indivíduo, a meditação basta. A grandeza de Gautama Buda está em ter introduzido a compaixão antes mesmo que começássemos a meditar. Devemos ser mais amorosos, mais bondosos e mais compassivos. Gautama Buda não é apenas um iluminado, mas um revolucionário iluminado. Sua preocupação com o mundo, com as pessoas, é imensa. Ele ensinava aos discípulos que quando meditassem e sentissem o silêncio, a serenidade, uma alegria profunda borbulhando em seu interior, não se apegassem, oferecendo tudo aquilo ao mundo inteiro. E não devemos nos preocupar, pois quanto mais dermos, mais seremos capazes de conseguir. O gesto de dar
é de enorme importância quando sabemos que dar não nos priva de nada. Pelo contrário, multiplica nossas experiências. Mas o homem que nunca teve compaixão não conhece o segredo da doação, não conhece o segredo da partilha. Compaixão significa basicamente aceitar a fragilidade das pessoas, suas fraquezas, sem esperar que se comportem como deuses. Isso é crueldade, pois jamais serão capazes de se comportar como deuses e cairão em sua estima, perdendo igualmente respeito próprio. Um dos elementos fundamentais da compaixão é infundir dignidade em cada um, tornar cada um consciente de que o que aconteceu a você pode acontecer a ele, de que ele não é um caso perdido, não é indigno, de que a iluminação não precisa ser merecida, é da própria natureza de cada um. Mas a compaixão deve ser aprendida antes de ocorrer a iluminação. Se não for aprendida antes, nada haverá a aprender depois da iluminação. Quando alguém entra em êxtase consigo mesmo, até a compaixão parece impedir a sua alegria. É uma espécie de perturbação do seu êxtase. Por isso é que se tem notícias de centenas de iluminados, mas muito poucos são os mestres. Ser um iluminado não significa necessariamente que a pessoa poderá tornar-se um mestre. Tornar-se um mestre significa que alguém é capaz de enorme compaixão, que se sente envergonhado de se transferir sozinho para os lugares maravilhosos propiciados pela iluminação. O indivíduo quer ajudar as pessoas cegas, na escuridão, tateando no caminho. Ajudá-las torna-se uma alegria, não é uma perturbação. Na verdade, o êxtase torna-se mais rico quando vemos tantas pessoas desabrochando ao redor. Não somos uma árvore solitária que vicejou numa floresta em que não vicejam outras árvores. Quando a floresta inteira viceja conosco, a alegria é multiplicada por 1000. Usamos nossa iluminação para promover uma revolução no mundo. A compaixão precisa ser entendida, pois é o amor amadurecido. A compaixão não se dirige a ninguém. Não é uma forma de relacionamento, mas simplesmente o seu próprio ser. Você se concede o prazer de ser compassivo com as árvores, os pássaros, os animais, os seres humanos, com tudo, incondicionalmente, sem nada pedir em troca. O caminho da senda óctupla. O nobre caminho óctuplo é, nos ensinamentos do Buda, um conjunto de 8 práticas que correspondem à 4ª nobre verdade do budismo. Também é conhecido como o caminho do meio, porque é baseado na moderação e na harmonia, sem cair em extremos. A senda óctupla é simbolizada pela roda da lei, também conhecida por roda da vida, Dharma Chakra, que é o símbolo internacional do budismo. Os 8 raios da roda representam os 8 caminhos da vida ou da lei, que estão em movimento. A roda simboliza o movimento. A vida é dinâmica e está sempre em movimento. Os 8 raios partem do ponto central, que simboliza a verdade, e são circundados pelo aro ou borda, que representa a sabedoria e a compaixão. A senda óctupla compreende a compreensão correta, o pensamento correto, a palavra correta, a conduta correta, o esforço correto, a ocupação correta, a atenção correta e a meditação correta. Ao vivermos a senda óctupla, podemos superar as causas dos problemas e do sofrimento. Os frequentes mal-entendidos e a falta de compreensão na vida particular ou doméstica e na vida social
mostram o quanto precisamos da compreensão correta em nossa vida. Precisamos de uma correta compreensão das coisas, dos eventos e dos relacionamentos, bem como da própria vida, a fim de podermos superar os muitos problemas causados pela ignorância. O sentido desse correto, conforme usado ao longo da senda ótupla, é muito importante. Não se trata de certo em contraposição a errado. Trata-se de correto no sentido absoluto, não em sentido moral e relativo. Existe apenas o correto. Correto é o correto transcendido, o qual está acima e além da dualidade certo-errado. O correto, ou a verdade, muda conforme as diferentes situações, condições e épocas. Não existe um correto ou uma verdade imutável, permanente ou estático. Portanto, o termo correto é usado em um sentido absoluto e religioso, não em um sentido ético ou moral. A ocupação correta significa o trabalho ao qual uma pessoa pode dedicar toda a sua vida. É um trabalho de vida. Muitas pessoas acham que o trabalho é apenas um meio de ganhar a vida. Escolhem um emprego por causa do salário, do prestígio ou porque é fácil. Porém, a ocupação correta significa a própria vida. Todo trabalho é nobre e correto, se for o trabalho da vida de uma pessoa. A vida de dedicação é a ocupação correta, e a ocupação não correta traz contínuos problemas e sofrimentos para nós mesmos e para os outros. A ocupação correta é muito importante na vida moderna. Buda vê o mundo em que vivemos como uma mudança contínua. Todas as coisas mudam, nada é permanente. Todas as coisas materiais, ideias, ideais, caráter e personalidade, princípios, morais, culturas, condições econômicas, situações políticas e tudo o que existe está em constante mudança. Por causa dessa contínua mudança de todas as coisas, estamos constantemente precisando enfrentar novas situações, e isto cria muitos problemas e, com frequência, sofrimentos. Já que estamos sempre nos defrontando com problemas, a visão budista da vida, de que a vida está sempre sujeita ao sofrimento, é muito verdadeira. A ignorância sobre nós mesmos é a maior de todas as ignorâncias. O primeiro ensinamento de Buda na busca do caminho foi, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Sócrates devotou toda a sua vida ao conhece-te a ti mesmo, e Buda ensinou o mesmo caminho. Uma pessoa precisa saber o que ela é antes de poder fazer alguma coisa para alcançar a paz, a felicidade ou a liberdade. Muitas pessoas pensam saber o que são, mas devemos lembrar que o eu de ontem não é o eu de hoje nem o eu de amanhã. Estamos continuamente vivendo uma nova vida. Não existe um eu imutável. Esta é a doutrina do não-eu. O que eu sou é o somatório de outras coisas e pessoas. Não existe um eu, ou alma imutável e eterna. Isto não significa a negação da individualidade. Você pode não estar ciente, você pode até mesmo jamais ter sonhado com isso, que você é um Buda e que ninguém pode ser outra coisa a não ser isso. A natureza búdica, o estado de Buda, é o núcleo essencial do seu ser, e isso não é algo para advir no futuro, mas algo que já aconteceu. É a tua própria fonte, é a origem e é também o objetivo. É a partir de nossa natureza búdica que todos nós nos movemos, e é também para ela que todos nós rumamos. Essa única palavra, natureza búdica, contém tudo, o ciclo completo, da vida, do alfa ao ômega.
Mas você está dormindo, você não sabe quem você é. Não que você tenha que se tornar um Buda, mas apenas reconhecer que ele habita em ti. Reconhecer a necessidade de se voltar para a sua própria origem. A fim de fazer isso, você terá de olhar para dentro de si mesmo. Uma confrontação consigo mesmo irá revelar a sua natureza búdica. O dia vem quando você vê a si mesmo, e quando a existência inteira se torna iluminada. Não é que uma pessoa se torne iluminada. Como pode uma pessoa se iluminar? A própria ideia ou pensamento de ser uma pessoa faz parte da mente não iluminada. Não é que eu tenha me tornado iluminado. O eu precisa ser descartado antes que se possa conseguir a iluminação. Apenas usando o correto ponto de partida é que os ensinos do budismo nos serão proveitosos. Estabeleça desde já em seu coração o fato de que você é um Buda. Apenas permita que a compreensão deste fato esteja aí como uma semente. Em torno desse fato, muitas coisas vão começar a acontecer, e somente em torno deste fato é que você será capaz de compreender. O tesouro já está aí. Você tem de trazer uma pequena lâmpada para dentro de sua casa. Uma vez que a escuridão desapareça, você não será mais um mendigo. Você vai ser um Buda. Você será um soberano, um imperador. Este reino inteiro já é seu. Tudo é somente uma questão de pedir. Você apenas tem de reivindicá-lo. Mas você nunca será capaz de reivindicá-lo se acreditar que é um mendigo. Você não será capaz de protestar por ele. Você não será sequer capaz de sonhar com a possibilidade de reclamá-lo para si enquanto estiver acreditando que é um mendigo. Essa ideia de que você é um mendigo, de que você é ignorante e pecador, tem sido tão amplamente proclamada em cima de todos os púlpitos ao longo das eras que isso se tornou uma hipnose profunda em você. Esta hipnose tem de ser quebrada. Todos os seus esforços a fim de se iluminarem serão ridículos se vocês não forem capazes de aceitar esse fato básico. Isso tem de estar o tempo todo subentendido. É necessário que se torne um entendimento implícito que você é um Buda. Esse é o ponto de partida correto a ser adotado. Do contrário, você se extraviará. Esse é o começo certo. Parta dessa visão e não fique preocupado que isso possa criar algum tipo de ego. O de que eu sou um Buda. Não se preocupe, porque todo o processo do caminho do coração vai deixar claro para você que o ego é a única coisa que não existe. A única coisa que não existe. Tudo o mais é real. Neste mundo, existiram sábios que disseram que o mundo é ilusório e que a alma é existencial. O eu é verdadeiro ao passo que todo o restante é ilusório, Maya. Buda diz exatamente o adverso. Ele diz que apenas o eu é irreal, tudo o mais é real. A percepção de Buda é muito penetrante, é a mais aguda e intensa. Ninguém jamais penetrou esses reinos, profundidades e alturas da realidade. Mas parta dessa visão, comece com essa ideia, e ela criará um clima em torno de você. Deixe-a ser declarada a todas as células de seu corpo e a cada pensamento de sua mente. Deixe que isso seja declarado em todos os cantos e recantos de sua existência. Eu sou um Buda, e não se preocupe com o eu, nós daremos conta dele. Buda enfatizou a singularidade e a importância do indivíduo. Seja você mesmo é o ensinamento importante do budismo. Porém, não devemos nos apegar ao conceito de um eu imutável. Todos os ensinamentos de Buda apontam para a imediação, a espontaneidade, o desapego, a não-dualidade e a unidade da vida.
As últimas palavras de Gautama Buda na Terra foram: seja uma luz para si mesmo. Não siga os outros, não imite, pois a imitação, a decisão de seguir gera estupidez. Você nasceu com enormes possibilidades de inteligência, nasceu com uma luz em seu interior. Ouça a pequena e tranquila voz dentro de você e isso o guiará. Ninguém mais pode guiá-lo. Ninguém mais pode ser um modelo para a sua vida, pois você é único. Nunca houve alguém igual a você, e jamais haverá de novo alguém que seja exatamente como você. Se é essa a sua glória, a sua grandeza, o fato de ser absolutamente insubstituível, o fato de ser simplesmente você mesmo e ninguém mais. A pessoa que segue alguém se torna falsa, vira uma pseudo, torna-se mecânica. Você pode cultivar belo caráter, mas não poderá ter uma bela consciência. E se não tiver uma bela consciência, nunca poderá ser livre. Poderá ficar trocando de prisão, poderá trocar constantemente seus grilhões, suas formas de escravidão. Você se tornará uma entidade falsa, perderá toda a sinceridade, deixará de ser verdadeiro consigo mesmo. Buda define a sabedoria como a capacidade de viver à luz de sua própria consciência, e a tolice como a insistência em seguir os outros, imitar os outros, tornar-se uma sombra de alguém. O verdadeiro mestre cria mestres e não seguidores. O verdadeiro mestre o devolve de volta a si mesmo. Seu empenho consiste precisamente em torná-lo independente dele, pois há séculos você tem sido dependente, o que não o levou a lugar nenhum. Continua a tropeçar na escura noite da alma. Somente sua luz interior pode tornar-se o alvorecer. O falso mestre o convence a segui-lo, a imitá-lo, a ser apenas uma cópia dele. O verdadeiro mestre não permite que você se torne uma cópia, quer que você seja original. Ele o ama. Como poderia levá-lo a ser uma imitação? Ele tem compaixão por você. Gostaria que fosse absolutamente livre, livre de qualquer dependência. Mas o ser humano comum não quer ser livre, quer ser dependente, quer ser guiado por alguém. Por quê? Porque assim pode jogar a responsabilidade nos ombros de outra pessoa. E quanto mais alguém joga a responsabilidade nos ombros de outros, menor será a possibilidade de se tornar inteligente um dia. É a responsabilidade, o desafio da responsabilidade, que gera sabedoria. Temos de aceitar a vida com todos os seus problemas. Precisamos enfrentar a vida desprotegidos. Cada um deve buscar seu próprio caminho. A vida é uma oportunidade, um desafio para que nos encontremos. Mas o tolo não quer seguir o caminho mais difícil. O tolo escolhe o atalho. Pensa com seus botões. Buda já alcançou, por que haveria de me preocupar? Posso observar seu comportamento e imitá-lo. Jesus já alcançou, por que haveria eu de continuar buscando? Posso simplesmente tornar-me uma sombra de Jesus. Posso simplesmente continuar a segui-lo hoje, aonde quer que ele vá. O Nirvana. Buda acaba com todas as ideias, todo o futuro e finalmente leva também a última coisa que para nós é muito difícil entregar. Leva o nosso próprio eu. E deixa para trás um vazio puro, inocente, virgem. A esse vazio virgem dá o nome de Nirvana. O Nirvana não é uma meta, é apenas o nosso vazio. Quando largamos para trás tudo que acumulamos, quando deixamos de acumular tesouros, quando já não somos avarentos e apegados, de repente surge esse vazio. Ele estava lá desde sempre, o vazio está aí.
Nós acumulamos muito lixo, de modo que o vazio não é visível. É exatamente como nossa casa. Podemos estar sempre acumulando coisas, até que parece não haver mais espaço. Mas o espaço não foi para lugar nenhum. Pense bem, medite nisso. O espaço não foi a lugar nenhum. Assim também é o vazio interior, o seu nirvana, o seu nada. Buda liberta, em vez de coagir. Buda ensina como viver, não em função de alguma meta, não para alcançar o que quer que seja, mas para ser feliz, aqui e agora. Ele ensina como viver na consciência das coisas. Não que a consciência nos proporcione alguma coisa. A consciência não é um meio para atingir nada. É um fim em si mesma. Ao mesmo tempo, o meio e o fim. Seu valor é intrínseco. Buda não nos fala do outro mundo. Ele simplesmente nos ensina como estar aqui neste mundo. Como nos manter alerta, conscientes, atentos, para que nada invada o nosso vazio. Para que possamos viver aqui sem sermos contaminados nem poluídos. Para que possamos estar no mundo sem que o mundo esteja em nós. Toda a mensagem de Buda, portanto, é que sejamos conscientes. E por nenhum outro motivo especial, simplesmente por estar consciente, pois a consciência propicia o ser, a consciência o cria. E cria um você tão diferente do que você nem pode imaginar. Um você do qual o eu desaparece, no qual não existe a ideia do eu, nada que o defina, um puro vazio, um infinito, o vazio sem limites. Buda disse que a existência do homem consiste na acumulação de 5 elementos. De 5 skandhas, amontoados, agregados, todos eles vazios. E devido à combinação dos 5, surge um subproduto chamado ego. São eles: forma, rupa, sensações ou vedana, percepção ou sana, formações mentais ou sankhara e consciência ou vijnana. Esses agregados são interconectados e não são entidades fixas, mas sim processos dinâmicos e interdependentes. É exatamente como o funcionamento de um relógio tic-tac. Você sabe que o tic-tac está vindo dali. Você pode abrir o relógio e separar todas as partes na tentativa de descobrir de onde exatamente está vindo o ruído. Mas você não conseguirá encontrá-lo em lugar algum. O som do tic-tac é um subproduto que surge da combinação de algumas peças. Umas poucas peças funcionando juntas estavam produzindo o ruído. O seu eu nada mais é que isso. 5 elementos combinados e funcionando juntos, produzindo o ruído chamado eu. Mas esse eu é vazio, não existe nada nele. Tente encontrar ali qualquer coisa substancial, e você não conseguirá. Essa é uma das percepções mais profundas de Buda, que a vida é vazia. Esta vida, como a conhecemos, é vazia, mas a vida é plena também. Mas nós não sabemos nada sobre isso. A partir deste vazio, você tem de se mover em direção a uma plenitude, mas essa plenitude é inconcebível para você neste momento. Porque do atual referencial em que você se encontra, essa plenitude parecerá ser vazia. Nirvana quer dizer sem fogo, fogo extinto, ou sem vento das paixões. Nirvana é a mesma coisa que samsara. Samsara é nirvana. Samsara é o mundo da perambulação, onde andamos de lugar para lugar procurando a felicidade ou satisfação. Nós procuramos andando sem fim, procurando e trocando. Uma casa nova, um carro novo, etc. Procurando, sempre trocando, isso é samsara. É o mundo rodando e você procurando a solução e satisfação de problemas sempre novos.
vão sempre surgir, porque é característica desse mundo mutante. O que faz essas sensações todas são o vento das paixões. E nós somos como folhas tocadas pelo vento das paixões. Nirvana. Nir é uma partícula negativa, e Vana é o fogo das paixões. Então podemos traduzir como fogo extinto ou sem ventos, e na analogia que estou fazendo, não tem vento para empurrar a folha de lado para lado. Não tenho paixões mundanas, então de repente surge uma grande calma porque nada importa. Você se atrasou? Então atrasou. Perdeu o avião? Então perdeu o avião. Tem comida? Tem. Não tem comida? Não tem. Perdi tudo que tinha? Perdi. Ganhei bastante? Ganhei. As paixões não estão empurrando, então o mesmo lugar que é samsara é nirvana. O que mudou é a maneira de ver. Você tira os seus olhos que veem o samsara e troca pelos olhos de Buda, olha com uma mente iluminada e aí aquilo que era samsara virou nirvana. Então samsara não é um lugar. E nirvana também não. Não dá para ir para o nirvana. Você muda a si mesmo e aí este lugar torna-se nirvana. Buda simplesmente corta todas as suas esperanças e todos os seus desejos. Ele não diz que existe Deus e não diz que não existe. Ele simplesmente diz que isso é irrelevante. Não importa se ele existe ou não, isso é absolutamente além do ponto. O que importa é a sua transformação interior, e a transformação interior não pode ser adiada para amanhã. Ela pode acontecer exatamente agora. Eis o problema com Buda. Se você for com ele, tende a abandonar suas esperanças, tende a abandonar seus desejos. Você tende a estar no presente, completamente silencioso. E então a vida tem uma nova cor, uma nova alegria, uma nova música. Então a vida tem uma nova beleza. Este vídeo foi produzido a partir de apontamentos dos mestres espirituais Dzogchen Ponlop, Yomai Kuboze, Monge Gensho e Osho. E assim como Gautama largou tudo, que também nós possamos largar. Os conceitos, os mestres, os medos, até não restar mais nada, a não ser presença pura. Porque o despertar não acontece quando buscamos sem parar. Poucos ousam sentar-se sob a figueira da própria existência. Hoje, fomos além das imagens douradas, dos rituais e dos nomes. Fomos até o silêncio que desperta, até a mente que observa, até o coração do próprio Buda. Porque Buda não é alguém, é um estado. Embora hoje chamemos seus ensinamentos de budismo, o próprio Buda jamais usou esse termo. Ele não fundou uma religião com esse nome, nem queria ser adorado como um deus. O que ele ensinava era o Dharma, a verdade universal, o caminho para a libertação do sofrimento. Para ele, o mais importante não era acreditar, mas praticar, observar e despertar. O termo budismo só surgiu muitos séculos depois, criado por estudiosos para nomear o conjunto dessas ideias. No fundo, o legado de Buda é simples e profundo. Não siga cegamente, experimente, observe, transforme-se. O caminho é seu. Gratidão imensa por caminhar conosco até aqui. Se isso tocou algo em você, inscreva-se, curta e compartilhe este instante com o mundo. Se desejar apoiar nosso trabalho e ajudar essa semente a florescer, envie sua contribuição para o nosso Pix,
Que cada cisco de compreensão se transforme em luz. Até o próximo passo, ou o próximo silêncio.